pessoal, e aí, beleza? Como que tá? Você que ainda não segue, por favor, seguir o canal, clicar lá no sininho para você receber notificação do canal. Eu sou o professor Fernando Pessoa e eu estou falando com vocês sobre medidas administrativas. Se você ainda não assistiu, lá atrás eu falo para vocês sobre todas as sobre as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro e explico a fase do ato administrativo até virar a penalidade. Dei um exemplo aí para vocês com todas as penalidades, mas uma que eu gosto bastante, que cai muito em prova, é a penalidade de multa. Então, do ato administrativo até a multa, beleza? Vamos embora, vamos voltar? Falar com vocês agora de retenção. Retenção é o artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro. Retenção, dicionário da língua portuguesa, é o ato de imobilizar o veículo, ato de fazer o veículo ficar parado, ficar encostado. Quando que eu aplico isso? Você vai aplicar a retenção do veículo quando a infração que você for aplicar tiver nela a medida administrativa de retenção do veículo. Então, por exemplo, quando você pega aqui esse tipo de veículo, um veículo lá e pega uma pessoa que está sem cinto, por exemplo, sem o cinto de segurança. Artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. Você vai perceber que lá no artigo 167, a retenção do veículo, ela está escrita na medida administrativa. Você tem uma infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa é a retenção do veículo até que o infrator resolva essa infração, até que o infrator coloque o cinto de segurança. Esse é o artigo 167, né? Dá uma olhadinha nele para você entender o que eu estou falando. Então, o artigo 167, que é o do infrator ou do condutor ou do passageiro sem o cinto de segurança, ele tem essa medida administrativa de retenção do veículo. Baseado, então, no 270, parágrafo 1º, ele fala que assim que a infração for sanada, você pode liberar o veículo. Vamos lá, então, vamos entender isso? Então, vou usar o exemplo do 167 com você. Imagine que você está na pista, abordou lá o condutor, ele com o veículo dele e você observa que ele está sem cinto. Ele vai responder por uma infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa, retenção do veículo até que ele coloque o cinto. Então, o que acontece? Com base no 270, parágrafo 1º, essa infração ela pode ser sanada no local? Pode. Se ela é, então, sanada no local, vamos fazer uma pergunta aqui, né? Eu estou montando um fluxograma para vocês estudarem para não errar isso na hora da prova, né? Então, vamos vincular aqui, ó. Pode ser sanado no local? Pode, né? Então, nós temos aqui um sim e nós temos aqui um não. Então, nesse caso é sim. Professor, nesse caso é sim. Pode ser sanada no local. Se pode ser sanada no local, você libera o veículo. Simples assim. Libera o veículo. Isso é o 270, parágrafo 1º. Então, não tem como você errar. Por quê? Porque quando você tem a retenção do veículo por falta de cinto, o condutor ele pode sanar no local. Se ele pode sanar no local, você libera o veículo após ele colocar o cinto de segurança. Muito simples, muito fácil, não tem como você errar isso. Aí a pergunta que eu faço para você agora é se ele não puder sanar no local. Professor, mas quais as opções que nós temos para o cara não poder sanar isso aqui no local? O exemplo que eu posso passar para você é um carro que esteja sem o cinto de segurança, não tenha cinto de segurança no carro. É um veículo que esteja com xenon instalado no veículo. E esse xenon é um xenon que está na estrutura do carro que a pessoa não consegue retirar no momento. É uma pessoa sem habilitação, né? A pessoa que está dirigindo o veículo sem habilitação, você tem que fazer a retenção do veículo dela até que apareça alguém habilitado. Então vamos aqui, ó. Sana no local? Não, não sana no local. Aí aqui você vai fazer um plus para mim. Você vai fazer assim, ó, você vai fazer uma pergunta. Mas tem risco... Opa, peraí que eu errei. Vamos pagar. Tem risco à segurança? É uma pergunta que você faz. Tem risco à segurança? É uma pergunta que você faz. Se tem risco à segurança, nós vamos para um caminho. Se não tem risco para a segurança, nós vamos por outro caminho. Nesse caso aqui, o que eu vou usar com vocês? Vou usar um exemplo para vocês aqui. Vamos usar um exemplo bem bacana da pessoa sem habilitação, então. Então, primeiro vamos priorizar aqui as regras do jogo, né? Não, vou colocar de roxo. Exemplo 1 para vocês. Exemplo 1 é sem cinto. Beleza? Então, aqui, exemplo 1.
Exemplo 1, a pessoa sem cinto que eu coloquei para vocês, beleza? Aí você, na hora de estudar, aí você já organiza para aí seu material. Então aqui, ó, é o 167 do CTB, tá bom? Exemplo 2. Exemplo 2 é sem habilitação. Sem habilitação, pessoal, é o artigo 162, 621, tá? 621. Vai ser aqui agora, ó. Exemplo 2, então, é o condutor sem habilitação. Eu abordei o condutor sem habilitação, ele não tem habilitação, ele vai sanar isso no local? Ele vai sanar isso no local? Não vai sanar isso no local agora, assim, de imediato, porque ele não tem habilitação. Então, ele está sozinho no carro. Aí você pergunta, né? Tem risco para a segurança isso? Tem risco à segurança isso? Ué, Fernando, não sei. Não, eu acho que não tem risco à segurança. Desde que ele encontre para mim, então, um condutor habilitado. Por quê? Porque a retenção do veículo é até que apresente um condutor habilitado. Então, não tem risco à segurança, mas ele precisa me apresentar um condutor habilitado. Não tem risco à segurança, né? Não tem risco à segurança. E aqui ele precisa, então, me entregar um condutor habilitado. Ótimo. Se apresentou o condutor habilitado, o que vai acontecer? Eu vou recolher o CLA dele, que é o Certificado de Licenciamento Anual, que é o CRLV, na verdade, né? Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, e vou fazer para ele um recibo, né? Comprovando que eu estou recolhendo a habilitação dele, ó, eu estou recolhendo o CRLV dele. E aí, esse recibo tem que vir com prazo. Fernando, prazo de quê? Prazo para ele resolver o problema dele. Então, tá, entendi, professor. Aí, é o seguinte... Tem condutor habilitado? Sim, tem condutor habilitado. Eu faço isso aqui. Então, exemplo, parei o cara, ele não tem habilitação, beleza, não tem habilitação, tem risco de segurança? Não tem risco de segurança, preciso de um condutor habilitado. Arrumou alguém habilitado? Arrumou. Eu vou recolher o certificado de licenciamento anual do carro, fazer um recibo para ele. Para quê? Para ele resolver a pane do carro. Lógico, pessoal, que eu estou dando um exemplo para vocês, como se o carro dele tivesse com 2 problemas. Então, ele não tem habilitação e está com xenon, por exemplo. E o xenon não sai ali naquele lugar, não consegue tirar o xenon naquele momento. Então, tem 2 problemas, 2 infrações diferentes. O 621, porque ele não tem habilitação, e 230.13, por quê? Porque ele está com xenon. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, tem risco de segurança? O xenon e ele não tem habilitação? Não, não tem. Preciso de um condutor habilitado. Para quê? Para eu liberar o carro. Apareceu um condutor aqui habilitado? Apareceu. Eu libero o carro dele. Então, é simples, é isso. Condutor habilitado apareceu? Apareceu. Eu vou liberar o carro dele. Pronto. Primeiro exemplo, então, da pessoa sem habilitação. Condutor habilitado apareceu? Apareceu. Eu libero o veículo dele. Para o caso do xenon, que é o 230.13, você vai perceber que ele fala lá para você que é quando a pessoa usa um equipamento no veículo dele, né, do sistema de iluminação ou do sistema de sinalização alterado. Ele altera esse equipamento. Ele vai responder por uma infração grave, ele tem a penalidade de multa e a medida administrativa, ele tem a retenção. Só que o seguinte, ele fala assim, não, esse xenon não sai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recolher o CRLV dele, vou fazer um recibo, na PRF a gente dá 5 dias úteis, para ele ir lá e resolver o problema do xenon dele. E se for problema na suspensão, que é um problema que demora mais para arrumar, nós damos 30 dias úteis, beleza? Nesse caso aqui, então, depois que eu fizer esse procedimento aqui, eu libero ele para viagem. E ele leva esse recibo, então, fica recolhido lá no posto, o CRLV dele. Beleza, pessoal? Bem simples, não tem muito segredo, tranquilo, essa parte é a parte fácil, né? A parte fácil. Lembrando você, então, só para te ajudar, né? Só para organizar sua mente. Esse aqui é o 271, parágrafo 2º, né? Que fala para vocês essa parte. Aí agora vamos dar uma andada. Pensa comigo, ele apresentou o condutor habilitado aqui, eu entreguei. Se ele fala assim para mim, Fernando, não, eu não tenho condutor habilitado, conheço ninguém. O que você vai fazer com esse cara? Você vai mandar ele pro pátio. Você manda o carro dele pro pátio.
Por quê, Fernando? Porque não tem condutor habilitado. Você vai aplicar, então, para ele aqui uma normativa muito comum de ser aplicada quando você trabalha na pista, Então, eu não estou na pista, não é mais aqui a retenção, vou fazer a remoção. Eu saio do 270 e entro no 271, aplica a remoção para ele. Por quê? Porque não tem condutor habilitado para levar o carro dele. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, o que a gente tem aqui? A gente tem a aplicação do 270 aí. Aqui é 270, pessoal. Coloquei 271, desculpa. Do 270, parágrafo 4º. Quando não tiver o condutor habilitado, vai para o pátio. E agora vamos fazer uma outra observação para a gente fechar aqui, ó. Se tem risco à segurança, aqui não tinha. Se tem risco à segurança, se é sim, eu escrevi o sim e apaguei. Isso é maluco, né? Se tem risco à segurança, o que você faz? Pátio. Fernando, dá um exemplo de risco à segurança. Você para um veículo em mau estado, por exemplo, não tem condições de rodagem, está sem para-choque, está sem farol, o farol arrancou os 2 faróis dianteiros, o carro não tem jeito de andar, não tem como você deixar esse carro na via. Você tem risco à segurança? Tem risco à segurança, sim. Você vai então enviar esse veículo direto para o pátio, beleza? Com base aí no artigo 270, parágrafo 7º. A gente está então costurando, né, os pedacinhos lá do 270 para vocês aí, para vocês entenderem o que acontece. Agora vamos fechar aqui, né? Vamos terminar para a gente finalizar uma coisa que normalmente cai na prova e o pessoal erra muito isso no concurso, né? Pessoal, é o seguinte, lá no 270 parágrafo 5º tem um detalhe, né? Tem risco à segurança? Não, não tem risco à segurança. É outro não. É outro não. Só que aqui tem um detalhe, né? É o transporte que os meninos brincaram comigo lá em Brasília, né? O professor, é transporte de pepeca? Eu falei, não é transporte de pepeca. Até achei estranho, né? Eu falei, por quê? Aí depois que eu fui entender o que eles estavam querendo dizer. Mas não é, né? Não é para vocês decorarem assim. É assim, ó, P, C. Pronto, só assim tá bom. Um negócio de pepeca, não, que não vai dar muito certo não, tá? Esse aqui, pessoal, é o seguinte. Se o transporte que você está fazendo é de perecível, produto perigoso ou coletivo de passageiro fazendo o transporte, tá, gente? Ou seja, o ônibus vazio não entra nessa regra. Muito cuidado com isso. O ônibus vazio não entra nessa regra, tá? Esse tipo de transporte aqui, ó, ele não vai receber a retenção imediata, né? É o que está escrito lá no Código de Trânsito para vocês. Ele não recebe a retenção imediata. Por quê? Porque o agente, a critério dele, cuidado com isso para você não errar isso na sua prova. Não existe a retenção imediata se a critério do agente. Pessoal, estou falando de discricionariedade. Ele não é obrigado. Ou seja, se o agente achar que pode, ele pode não fazer a retenção do veículo e liberar o veículo. Então, ou seja, se for transporte de carga perecível, carne, alimento, verdura, congelados, se for produto perigoso, está transportando combustível, transportando munição, transportando dinamite, qualquer coisa disso, né? Estou dando exemplo para ajudar vocês. Ou se é um coletivo de transporte passageiro com passageiro, o agente da autoridade de trânsito, ele tem a discricionariedade, ele pode escolher, ele pode usar uma palavrinha que chama critério. Para quê? Para liberar esse veículo. Então, essa liberação aqui, ela é uma liberação muito bacana. Aqui aonde está, professor? Está lá no 270, parágrafo 5º. 270, parágrafo 5º. Pronto. Lembrando que, pessoal, nas situações, né, igual essa, por exemplo, do transporte aqui, se mesmo se o veículo é um veículo que está transportando carne, mas ele não tem segurança nenhuma para andar na pista, eu vou mandar ele para o pátio.
eu mando ele para o pátio. Além disso, dependendo do problema que ele apresentar, vamos supor um ônibus cheio de passageiros vindo da Bolívia com xenon. Eu posso, a critério meu, não fazer a retenção do veículo, mas eu vou fazer o quê? 270 parágrafo 2º. Eu vou recolher o documento desse ônibus e entrego o recibo para o motorista e falo assim, ó filho, vai lá, entrega os passageiros, na volta você passa aqui com esse farol seu resolvido. Beleza? Beleza. E o que vai acontecer? Eu vou liberar o veículo. Lembrando vocês que quando você retém esse documento lá na base da PRF, você tem que devolver quando o motorista voltar. Então, no caso do xenon, o carro está sem o cinto, não tem cinto nenhum. Ou então o carro está com xenon, ele tem que tirar e colocar as lâmpadas originais. Ele chega lá na base com o carro já resolvido esse problema e te apresenta o veículo, te apresenta o recibo que você entregou para ele. Lá na base fica outro recibo. Então, quando a gente imprime 2 recibos. Um fica com o condutor, o outro fica com a polícia. E aí a gente anexa o CRLV nesse documento. E aí, quando ele resolve o problema, o condutor, o infrator resolve o problema, ele apresenta o carro e apresenta esse recibo. Eu pego esse recibo dele, vejo o que era o problema, olho para o veículo, realmente ele tirou o xenon. Vou lá na minha base, pego o recibo que ficou com a PRF, peço para ele assinar, falando que está tudo resolvido e devolvo o documento dele. Então, aqui, ó, vocês não podem esquecer disso, né? Na hora que você libera o veículo, tem a questão de você liberar também o CLA. Esse aqui, ó, tá? Então aqui, ó, você libera o CLA, beleza? Então tá, olha só, liberar esse CLA, você vai encontrar ele lá no 270, parágrafo 3º, ok? Fácil demais, né? Agora deixa eu colocar uma observação aqui para vocês, ó, rapidinho, ó, uma observação. Fernando, se você entrega o recibo para a pessoa que está com xenon, está com a suspensão alterada, né, o veículo está sem equipamento obrigatório, e essa pessoa não aparece lá, você deu 5 dias para ele resolver o problema, ou 30 para resolver o problema de suspensão, e ele não aparece lá no posto da PRF. O que acontece? Aí entra, a PRF manda as informações para o órgão executivo de trânsito estadual do veículo, ou seja, o DETRAN do estado, né? E o que vai acontecer? Aqui, pessoal, 270, parágrafo 6º, né? Ele não aparece com esse documento, ele não apresenta o veículo com o problema resolvido e some com esse recibo para lá. Venceu o prazo, a PRF manda esse documento para o DETRAN entra então com a restrição administrativa nos bancos de dados do RENAVAN, Registro Nacional de Veículo Automotor. Esse condutor, ele não transfere o veículo, ele não vende o veículo, não financia o veículo, não faz nada com o veículo dele, beleza? 270, parágrafo 6º. Outra pergunta que pode cair na prova de vocês. Eu abordei, vou usar o Murilo, abordei o Murilo com o caminhão, o Murilo me apresenta o documento, o recibozinho lá da PRF. Ô, seu Murilo, o que é isso? Ele fala assim, Fernando, é o seguinte, meu caminhão está com suspensão alterada, o PRF me abordou há 3 meses atrás para eu arrumar minha suspensão. Tá, o senhor não arrumou a suspensão? Não arrumei nem vou arrumar. Aí eu falo para ele assim, seu caminhão está apreendido. Por que meu caminhão está apreendido, seu guarda? Né? Guarda o seu nariz, né? Odeio que me chame de seu guarda, mas todo mundo me chama, não tem jeito. Pessoal, olha só que legal. Eu abordei o Murilo, ele tinha um recibo para ele resolver o problema dele, ele tinha 30 dias. Só que já se passaram 90 dias e ele não resolveu o problema. O que vai acontecer com o Murilo? O caminhão está com a suspensão do mesmo jeito, está com a suspensão alterada, está com o equipamento obrigatório em desacordo, né? Ou sei lá, várias infrações aqui que a gente pode usar como exemplo. Nesse caso, você vai aplicar a infração para ele de novo, vai aplicar mesmo, se for xenon, eu vou aplicar o 230/12 de novo, vai aplicar de novo para ele, só que agora não tem como você fazer mais a retenção do veículo. Não tem como você fazer outro documento e entregar para ele, dando prazo para ele. Nesse caso, o caminhão dele vai para o pátio. Tá? E esse pátio, Fernando, onde tirou isso? Da onde eu tirei isso? Não. Está no artigo 270, parágrafo 7º. Então, finalizamos a retenção aqui, então. A pessoa que está nesse sentido aqui, ó, que pegou esse recibo, está com esse recibo na mão e o prazo já venceu, você abordou, você PRF, você vai fazer a infração que ele
do motivo, se ele não tiver resolvido ainda, e vai mandar o carro dele para o pátio. Baseado em quê? Baseado no 277º. Fechamos então, pessoal, a retenção do veículo. Vocês viram que com esse esquema, vou sair da frente para vocês fazer aquele print screen massa. Aí, faz o print screen. Aqui pátio, aqui libera. Lembrando que depois que você libera, você precisa entregar, quando a pessoa resolve o problema, você tem que devolver o documento para o motorista, viu, gente? Não esquece de entregar o documento dele, não. Fechamos a retenção do veículo. Próxima aula falaremos sobre remoção do veículo. Não se vá, continue conosco, indique o nosso canal, siga o nosso canal, curta, comente e clique lá no sininho, meu jovem. Segue o canalzinho, manda no zap lá para os grupos, tudo. E vamos com tudo. Vem com a gente. Bora! Tamo junto, tá? Gente, obrigado, até mais.